pessoal, aqui é Marta Ueshi, estamos no Rata da Energia Estelar 2.0 e hoje estamos com Geisa Vidal, professora de yoga e dragonete da Marta. Jorge Paiva, faço captações mediúnicas e meu nome artístico é Manx. Seja bem-vindo, Jorge Manx. Meu marido não consegue te chamar de Jorge mais. Manx. Ele fala Manx. Então, assim, a gente pode estabelecer aqui, a gente já põe você como Manx, já esquece a presença humana e já é o Manx, entendeu? Até meus alunos estão chamando de Manx também. Jura? Olha, Então, que tá legal. vendo? Isso já é um começo do que a gente fala de energia estelar, porque é um nome de alma, né? Não o nome de batismo. Então, às vezes, algumas pessoas, na jornada delas, elas relembram os nomes estelares dela. Então, você já está relembrando o nome estelar, né? Sim. E assim, gente, vocês perceberam que mudou bastante coisa aqui no podcast, né? Então, hoje estamos com 2 piscianos. Nossa, que dó da Marta. Né? E que a ideia é exatamente essa de desmistificar um pouco o que o pessoal pensa sobre o que é essa questão ufológica, energia estelar, né? Como é que funciona. Porque senão vira aquele povo que ficou rezando para pneus, essas coisas assim. Uma referência. Né? E na verdade, isso que a gente fala da energia estelar, ela é muito mais além e de trazer pessoas que te inspirem também para inspirar sua centelhinha estelar aí, né? E hoje, como a gente está trazendo pessoas novas para nossa bancada, né? Agora o Manx e a Geisa. Então a gente vai começar contando nesse primeiro episódio a história do Manx, do vulgo Jorge Paiva. E lembra sempre que a gente está baseado na jornada do herói. O que é a jornada do herói? Né? Para quem gosta de cinema, Joseph Campbell traz uma estrutura, né, que está por trás de todos os épicos, de como o herói se forma. Desde a chamada, desde a negação, desde passar por todos os desafios, desde quase morrer, aí depois restabelecer. Então é mais ou menos cada um falar da sua jornada, de como foi, porque quando a energia estelar chega na pessoa, pode desenvolver muitos aspectos da pessoa, não é simplesmente só, tipo, não é só isso. Então, hoje a gente vai estar sabendo um pouquinho mais da história do Jorge, né, Jorge? Então, vou começar falando um pouquinho do meu nome estelar, né? Então, como tem toda essa jornada do herói, e Joseph Campbell conta também que os mitos são parte de como a gente interpreta e lida com essa experiência humana, né? Então, os mitos carregam um aprendizado que vão sendo passado de gerações em gerações, e isso vai sendo atualizado. A minha jornada começou muito com os mitos, o mito de Thor, o mito de Manauidã, e ali na Ilha de Man, que é uma ilha onde tem esse mito do Deus dos Mares, eu tive uma série de trilhas, uma série de experiências espirituais, onde eu entendi muito quem eu era nessa encarnação, nessa vida, e por isso eu assumi esse nome. E toda essa experiência que vem dos mitos também, aos poucos foram me conectando com os estelares, os sirianos, os Avians, e esses aprendizados a gente vai integrando a vivência humana. Então agora a gente volta um pouquinho para trás e pergunta como foi seu chamado, porque de repente você estava lá, a criança fala: "Oi, Thor! Eu gosto de você." Como é que foi isso? Tipo, o que aconteceu? Como é que você entendeu que era uma experiência espiritual? Conta um pouquinho dessa história. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a me interessar por espiritualidade, comecei a ter sonhos, comecei a questionar se eram projeções astrais, se eram reais, se não era. Tive uma namoradinha que me introduziu que as bruxas existiam, então eu entrei em contato com o paganismo, e aí fui em um ritual Wicca, não participei, né, que foi no Ibirapuera, uma coisa aberta, e aí lá eu já começava a ver no meio das árvores vultos luminosos. Foi um processo ali de várias projeções até eu entender o que estava acontecendo. E num
determinado dia, ali no meio de um ataque espiritual, eu vi entre eu e o ser que estava me atacando, Thor me defendendo. Então, a partir daí, eu comecei a me questionar e tentar me conectar, conversar com ele. Encontrei na meditação a possibilidade de escutá-lo, interpretar as mensagens, e estamos aí até hoje nessa jornada. Então, se um dia você sonhar com Thor ou ver Thor nas suas energias, não se assuste, né? Porque às vezes você fala assim, isso é coisa da criança, deixa eu dormir, sabe? E aí você pode perder uma oportunidade importante como um chamado mesmo, né? Porque aí você vai buscar nessa estrutura, né, que está criada a Thor, o que tem a ver com a tua história, né? Então, é muito esse lugar. E quando a gente tem um chamado, tem essa coisa, nossa, entendi, parece que você já resolveu toda a humanidade. Só que depois começa o processo que a gente chama de negação. E a negação, ela é muito forte. Para você aconteceu de você falar, não, tô ficando louco, deixa eu para de criar coisa na minha cabeça. E eu percebo que quando a gente entra em contato com os mentores, é um encontro de alma. E aí, é bem recorrente você lembrar de momentos da sua vida em que você encontra uma conexão com aquele mentor, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu tinha um martelo e era um dos meus brinquedos favoritos. E percebo também que, também nesse processo de conexão, existe uma série de curas para desbloqueio para que você consiga compreender melhor a mensagem. Então, logo que eu me conectei com Thor, eu comecei a ter uma série de sonhos relacionados à família, e aí eu percebi que era uma série de curas, de entendimento sobre quem eu era dentro daquele grupo, daquele clã familiar, e, de alguma forma, isso foi me tornando mais maduro, mais consciente para lidar com a vida. Então, os mentores sempre vão trabalhar com essa questão familiar, e que é recorrente para todo mundo, né? Mas aí foi porque a família começou a negar isso em você começou a se achar maluco, como que foi? Porque normalmente, por exemplo, para mim, as minhas negações, né? Quando veio, por exemplo, o Asta, eu falei assim, não, agora vai vir nave. Né? Então ela falou, não, imagina, claro que não existe isso. E eu briguei muito tempo com essa visão que eu tinha, para depois um dia ele falar assim, tá, e aí agora, vamos trabalhar junto? Então, tá bom. Então, no meu caso, eu era muito novo, né, com 16, 17 anos, então teve muito a ver com esse momento de se assumir como homem maduro no mundo, né? Foi o primeiro emprego, os primeiros relacionamentos. Porque você tá tendo a sua vida normal aqui, isso tá acontecendo aqui, né? Aqui você come, vida normal. E aí essas experiências vão te ajudando a conectar a sabedoria estelar, os aprendizados de alma com quem você é aqui, né? Então. E é muito interessante, porque pelo menos para mim, como eu tenho ascendente Capricórnio, a negação é importante. Para eu entender que eu não estou fazendo porque eu estou obedecendo alguém. Eu odeio obedecer. Então eu estou fazendo porque realmente eu acredito naquilo, porque foi testado, porque eu coloquei até o limite do teste. Você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o teste foi sempre meditação, e naquele momento foram acontecendo muitas coisas de encontros, né? Então, cada vez que eu saía de casa, aparecia alguém. Então, eu também me conecto com uma divindade, me conecto com um mentor, e você? Eu falo, não é normal, isso nunca aconteceu, e de repente acontece em todo lugar que eu vou. Então, e lembrando que isso ele tinha 17 anos, hein? Não era agora aos 30. Na fila do exército eu conheci gente assim. Você tá brincando? Sim. É mesmo? Sim. Caraca. O Panteão grego tava lá no exército. Eu conecto com a Apolo, eu também conecto. Meu Deus. Tá vendo? Quando os loucos se juntam, pode ser em qualquer lugar, até na fila do exército. Na fila do exército, na faculdade.
Então, cada lugar cursos que eu ia fazer, sempre eu não falava nada, aparecia uma pessoa puxando o assunto. Eu falava, ou outras vezes também, meu mentor falava, então, vai até aquela pessoa falar isso, vai acontecer tal coisa. Então tá, vamos testar. Maravilha. E aí, quando você sente que você... Porque para mim, eu sentia uma ruptura, assim. Era eu vivendo numa vida aqui e eu vivendo numa outra vida aqui, né? E aí tem uma hora que você sentiu uma ruptura que você falou, não, agora eu preciso juntar as duas coisas, senão eu vou me sentir... Eu acho que teve momentos em que eu estava mais conectado com o mundo ao redor e o meu aprendizado estava mais nesse âmbito, e aí eu percebo que depois que eu estava lá com uns 23, 24 anos, eu percebi que algumas coisas eu precisava amadurecer para fazer esse trabalho de uma forma mais madura. Então, me voltei muito para o trabalho pessoal, interno, com os mentores, para depois começar a trabalhar com isso nos 30 e poucos anos. Aí com os dragões, com toda essa experiência de captação. Maravilha. Gente, se vocês não sabem, o Jorge faz a captação do desenho do seu mentor, né? Além de outras coisas. Quer fazer tatuagem também. Meu caminho está muito ligado entre a união entre a arte e a espiritualidade. É maravilhoso. E conta assim uma peculiaridade assim de uma história bem diferente que você já viveu dessas situações. Eu vou um pouquinho para as vivências então de viagens, né? Acho que a viagem já inicialmente é simbólico, né? E quando eu fui para a Ilha de Man, foi uma experiência em que eu cheguei para uma trilha e cheguei nessa trilha, estava fechada as portas, né? Era uma trilha que passava por cercas, tal, tinha um indicativo, tal, mas já estava fechado. E era o único dia que eu tinha para chegar nesse círculo de pedras. Fui olhando para o céu, fui seguindo os corvos, e eles foram meio que direcionando. Então eu subia num lugar mais alto, via a pontinha do monumento e ia adiante. Aí andava mais um pouco, via os corvos indo para outra direção, e eles foram me guiando até esse monumento, que era um círculo de pedras. No centro desse monumento tinha uma pena de corvo, e atrás do monumento tinha os ovos, né? Então tinha todo o ciclo da vida do corvo ali nesse momento ali da minha viagem. Então nessas trilhas teve essas conexões xamânicas, teve uma outra trilha que eu me conectei mais com Manauidana, teve um momento ali muito forte que eu me conectei com o polvo, né? Então também foi uma outra jornada xamânica em frente ao mar, num desfiladeiro ali, né? Que foi um processo de compreender todo esse movimento, essa capacidade de, às vezes, precisar se esconder, se transmutar também do corpo. Então, do povo. Do povo. Não, mas é interessante porque aí vem o seu nome estelar também, então, né? Porque na Ilha de Man, daí é Manx. Isso, né? Quem nasce na Ilha de Man é Manx. Entendeu? Então, ele descobriu o nome estelar porque aí vem essa profundidade, né? Dessa compreensão. E é muito interessante porque você conta como se fosse muito fácil, né? As pessoas quando elas falam assim, ai Marta, mas isso porque a gente dá pêndulo e ensina a pendular, né? A pessoa, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu não vou? E ele vai lá, tem passarinho voando, voa atrás. Só passarinho, deixa atrás. Então, realmente, quando é de alma, é uma conexão muito profunda que você sabe que tem que ir e ler os sinais, né? Então, é bem interessante essa conexão que você faz, né? Porque é achar um pedacinho de você ali, do seu pedacinho original, né? Normalmente, os seres estelares, eles se sentem bem fora
do círculo que é apresentado para a gente como, entre aspas, o normal, né? Então você cresce, você casa, você vai trabalhar 30 anos naquela empresa e você vai morrer. É o que dizem, né? Então, normalmente as pessoas se sentem muito desconectadas. E você se sentia desconectado nesse sentido? Tipo, de seguir o padrão, o que era colocado? Eu sempre tive uma motivação que era buscar a realização pessoal no trabalho. E aí, é uma dica. Isso foi me levando para muitos caminhos, né? Eu sabia que era com arte, mas aí eu comecei a transitar. Primeiro entre o quadrinho, entre a ilustração, depois a tatuagem, né? E depois com as captações. E é legal que o símbolo da Ilha de Man é o Triskel. Ele foi a primeira tatuagem que eu fiz e depois, posteriormente, nos atendimentos com a Marta, a gente acabou descobrindo que era o símbolo que estava na minha armadura élfica em outro planeta, né? Então... Claro! Então, todos os pontos vão se conectando para você descobrir a sua origem, o porquê você se motivou. Às vezes eu faço uma captação e aí, de repente, no meio do atendimento, o cliente mostra uma tatuagem e fala: nossa, mas isso que está no desenho lembra tanto o símbolo que tem aqui na minha tatu. Ou lembra, às vezes ele até tem um mentor tatuado, como já aconteceu. Eu estava lá nesse dia. Sim. Aliás, você também teve seu mentor desenhado, né? Tive. E aí, como é que foi, Gê? Tive. Foi muito legal, porque o mentor que ele desenhou é uma pessoa que eu sempre sonho com ela. Eu já tinha sonhado várias vezes com essa figura aí, com esse... É um rapaz, assim, né? Meio loiro, tal, alto. E quando ele desenhou, eu falei assim, caraca, é ele. E aí, rolou mais alguma interação? Ou ele só fala, oi, Gê, tchau, Gê? Não, acho que ele não me aguenta, só... Eu fico, ai, caraca, ela me descobriu. Que aí você pode né, até dar uma aprofundada em quem quer esse ser, o que ele quer com você, do que ele se alimenta, onde come, onde dorme, pois é. Importante. Gente, é muito interessante essa parte, porque muitas vezes as pessoas esperam que as experiências estelares espirituais sejam coisas assim, tipo, uau, vai aparecer um monte de luz e um monte de nave, não sei o quê. E às vezes é só o fato de você se reencontrar com você mesmo. Então, trabalhar, quanto menos expectativa você colocar nos contatos espirituais, porque na verdade os primeiros contatos espirituais para que a gente saiba que a espiritualidade existe é o obsessor. Nossa! Pra que isso? Porque é ele que está na vibração mais, né, próxima de quando a gente está aqui. Então a gente vai ver primeiro o obsessor, a gente não vai ver o nosso mentor. Por isso que aí todo mundo fala, a gente entra na espiritualidade pela dor, porque, né, começa a ver o obsessor, não consegue dormir porque tem um carinha na porta. Normalmente a história é sempre essa, né? Começa a sentir cheiro, começa som, né? Começa a fazer... E aí, na verdade, isso é só para você ter certeza que existe o mundo espiritual. Existem essas dimensões e elas não estão separadas da nossa dimensão aqui da Terra. Nós, para lidarmos com essas situações, a gente dá uma cortada, como se, a espiritualidade eu vou ver só depois que eu morrer. Mas, na verdade, a gente está junto aqui, a gente está vivendo aqui, a gente está vivendo a nossa vida espiritual. Então, muitas vezes, o que está acontecendo no mundo espiritual está interferindo na sua vida, assim como o que você também está vivendo aqui vai interferir no seu mundo espiritual, né? E aí, para você hoje, como é que é? Porque hoje, a Graça falou, né, ele é aluno do Dragão, já fez apometria, e aí para você, quando tendo essas ferramentas, como é que fica? Antes de ter essas ferramentas
e quando você desenvolver essas ferramentas? Eu costumo dizer que depois da apometria, depois dos dragões, é fazer projeção astral com airbag, cinto de segurança, colete salva-vidas, tudo que você tem de segurança no mundo. Porque eu comecei a projetar de forma mais intuitiva, às vezes procurando coisas na internet, e eu comecei, muito antes de começar a ler, eu comecei a testar as coisas na prática. E aí você vai tateando e às vezes você fica com dúvidas, às vezes você não tem muitas ferramentas, é só os downloads ali da alma. E eu costumo dizer que esses downloads são muito legais, mas você tem que ir integrando a sua parte humana. Então, um sistema como as mandalas Dragon, a apometria, o Reiki, ajudam a lembrar os conhecimentos que você já tem e dão ancoramento e sustentação para você fazer o que você, às vezes, já sabe ou amplia o que você ainda não aprendeu. Então, isso me dá segurança para fazer isso com tranquilidade, fazer uma captação sabendo que a gente está conectando realmente com o mentor, com alguém que está compromissado com o aprendizado pessoal, porque o grande motivo da gente ter essa conexão estelar, com o mentor, com todo esse contato espiritual, é trabalhar o ser humano. Porque é muito bonito ali, quando eu comecei a me conectar com 17 anos, eu falei, tá, agora a Torá apareceu na minha frente, o que vem depois? Vou virar um Power Ranger do espaço? Podia ser. Vai sair, vai descer um martelo aqui, eu vou sair voando? Porque a gente, quando entra em contato, principalmente muito novo, a gente tem questionamento sobre o limite disso, até onde vai. Então, assim, coisas maravilhosas e milagres acontecem? Acontecem. É todo dia? É necessário isso acontecer toda hora? Não. Então, o principal que a gente veio trabalhar aqui é o nosso lado humano, né? Isso, e a evolução desse aspecto humano numa consciência mais divina, mais conectado à luz. E aí cada um acaba desenvolvendo a sua técnica, ou desenvolvendo o que conecta melhor. A Geisa depois, né, vai falar sobre a jornada dela com a yoga, e como também, né, você pode trabalhar a tua intuição, pode trabalhar essa conexão espiritual, porque uma vez eles falam, Marta, mas eu nunca vi uma alma. Eu falei assim, olha para você, só tem corpo, mas a alma tá dentro. Né? Então, nós somos seres com uma alma dentro, e essa alma, ela se movimenta, ela quer aprender, ela quer desenvolver, né? Ela quer limpar karmas também, quantas karmas que a gente veio para limpar. Então, estamos num processo que eu chamo isso de avatar físico, né? No nosso avatar físico aqui na Terra, para evoluir essa alma que está dentro, que uma hora que depois que termina essa lição, vem para uma outra, mas aqui a gente poder fazer o melhor que a gente puder para deixar também para a Terra e para nós muita coisa positiva, né? Então, eu sinto que a gente está nessa metade, assim, assim. Aí outro dia o Ashtar falou assim, e aí, se eu te levar, você já fez tudo? Eu, não! Pera um pouquinho, Ashtar. Então, é essa consciência, né, de que realmente você... quando você estiver fazendo essas coisas, que você está fazendo o melhor que você pode, né? E dentro da sua capacidade, do seu limite, mas de você realmente tá se permitindo, porque se você só tá vivendo aquela vida que mandaram você viver, vai ter uma hora que isso vai te cobrar, e é onde a maior parte das pessoas hoje está com pânico, está com ansiedade, depressão, porque a alma falando assim, poxa, mais uma encarnação. E eu não fiz, né? E o tempo está passando. Então, é um pouco isso, sabe? E no nosso lar, agora vai ter o nosso lar 3, eu tava vendo, e eles estavam fazendo lá, tipo, não é uma coisa mais legal, mas artisticamente de fazer o umbral é mó legal, né? Porque eles estavam lá fazendo a lama, não sei o que, né? Tipo, visual. E aí eles estavam falando que no nosso lar, no 1, na verdade, né? Quando o Emmanuel fala sobre a nova terra, ele fala que a maior dificuldade para as pessoas
é que elas têm encarnado e têm voltado pior. Quem nunca? Então, ao invés de você encarnar e conseguir ali superar, né, igual você vê no nosso lar 1, né, mas no nosso lar 2, que por mais que você tenha todo o plano divino ali na sua consciência, realizar o plano divino na Terra não é fácil, né? E aí são almas ali que não conseguem desenvolver o plano divino deles. Então, a gente poder trocar as histórias, poder trocar como é que tá, eu acho isso legal, porque na verdade pode ajudar você a se inspirar em alguma coisa, olha, fulano fez assim, será que assim é o meu caminho? Então, entender que você não precisa obedecer ninguém, né? Aprende a sentir e aprende a deixar ali o seu pelinho, né? Isso é legal, sabe? E aí deixar que você vá, né? E deixar que esses chamados tragam para você as lições que você precisa, né? Então, o objetivo do podcast, na verdade, continua o mesmo, só que agora com pessoas que também têm essa visão de uma outra forma, porque é muito legal, né? Que a Ju e a Débora, elas tinham muita conexão com a astrologia e tal. Então, era a forma delas. Agora a gente vai ter um outro formato. Então, muito doido. Nossa! Então, como esse formato vai ser, acompanhe a gente. Jorge, quer dar um recado para o povo? Acho que o mais interessante disso tudo, eu estava escutando a Marta, fiquei pensando, de você se inspirar no outro e, de alguma forma, formar um grupo, uma egrégora, né? Então, sou muito grato por compartilhar esses momentos aqui na Hathor, esses aprendizados, ver outras formas de compreender o mundo e, aos poucos, também ir transformando a minha. É isso aí. E aí, GG, algum recado? Façam yoga. Comigo. Não, gente, eu também quero saber o que vai dar isso daqui. Por enquanto, não tem recado, não. É isso aí, pessoal. Então, depois peguem as redes sociais da Geisa, do Jorge. A gente vai acompanhando e acompanha a gente nessa saga do podcast estelar com as pessoas que vão vindo. E mandem suas perguntas, né? O que vocês também querem indicar alguém para vir, para conversar. Lá, essa pessoa recebe Apolo, manda aqui que a gente quer conversar. Certo? É isso aí, pessoal. Gratidão, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.